Pois bem, eu já falei na sexta-feira que isso aqui é um comentário. Comentário não faz nada. Já falei que isso aqui é um opcional da linguagem Pascal, tá? Por exemplo, naquele programinha que a gente fez, o Hello World, eu não coloquei o nome do programa, tá? O restante aqui já é definição de tipo, definição de constante e declaração de variável. Então, até aqui, eu vou apenas falar que é declaração de tipo, declaração de constante e declaração de variável. Depois eu vou explicar isso conforme vai aparecendo no meio do caminho. Eu falei para vocês, no outro dia, que tinha um procedimento write-ln. Tá? No Pascal, você pode declarar um procedimento usando a palavra procedure, tá? Que está aparecendo aqui. O que é um procedimento? É um modo de executar alguma coisa. Tem uma outra palavra que é bem parecida, aliás, a estrutura do que você define com ela é bem parecida com o procedimento, que eu vou descer só um pouquinho aqui, que é a function, ou função. Tá? Se você olhar a diferença que tem entre uma função, tá? A função está aqui, ó, a declaração da função está aqui. A diferença que tem entre uma função e um procedimento, tá? Basicamente é que o procedimento não retorna valor e a função retorna. Tá? Então, por exemplo, 4 é a função dobro de 2, 6 é a função dobro de 3. Então, você pode definir uma função dobro que pega um número e duplica ele, né? Multiplica por 2. Né? Então, se você entrar com o argumento 4, ela vai devolver 8, porque o dobro de 4 é 8. Tá? Agora, se você fizer isso com um procedimento, você entra o 4, ele multiplica por 2, mas não devolve o resultado. Tá? Então, o procedimento, normalmente, você ou armazena num lugar que outras posições do programa conseguem recuperar, ou você simplesmente coloca o resultado direto na tela, alguma coisa do tipo. Tá? A função não. A função, você devolvendo um valor, você pode pegar esse valor e atribuir para uma coisa, um objeto que você usa no programa para guardar valores, que vem a ser as tais das variáveis. Tá? Bom, mas por enquanto eu só quero chamar a atenção para procedure e para function, só para ter essa distinção, que uma não devolve valor, então você não pode atribuir esse valor, porque ela não devolve para ninguém, para nada, e o procedimento, e a função devolve um valor, que é calculado de acordo, é estipulado a partir dos valores que você entrou na função. Você tem função que não tem entrada de valor? Tem. Mas toda função tem que ter uma saída de valor. Tá? Não existe, em Pascal, não existe uma função que retorna valor, não retorne valor. Todas elas retornam algum valor. Tá? Tem outras linguagens que, de repente, não tem bem o conceito de procedimento, tem só a função. E aí, o que seria um procedimento? Seria uma função que não retorna valor. A linguagem C, por exemplo, tem esse tipo de declaração. Tá? O Pascal não tem. Mas é simplesmente a forma como a linguagem implementa o conceito de algoritmo, que é procedimento, executa alguma coisa e não retorna valor. A função executa alguma coisa e retorna um valor. Tá? Pois bem, então vou voltar aqui no procedimento que eu falei, que é uma mistura. Esse mistura aqui, o que ele faz é o seguinte: em tese, eu pego uma placa de um carro, por exemplo, eu já demonstrei com a placa do meu carro, que é 6309, e aí eu posso pegar e brincar com os números e falar, por exemplo, 6 vezes 3, 6 mais 3 é igual a 9, que é igual a 0 mais 9. Tá? Então, 9 igual a 9, eu consegui uma igualdade. Mas se eu pegar e fizer
malabarismo lá e trocar as letras, os dígitos de posição, eu poderia dizer assim, 6 mais 0 é igual a 9 menos 3. É igualdade do mesmo jeito. Né? 6 mais 0 dá 6 e 9 menos 3 dá 6. Então 6 igual a 6, beleza. Tá? Então, toda brincadeira de eu tentar achar igualdades a partir de 4 dígitos, que é a brincadeira que o Numbers faz, depende de eu conseguir embaralhar esses números de forma que eu tenha eles nas posições para eu escrever a minha igualdade. Tá? Se eu pegar e trocar 6 mais 3, 0 mais 9, se eu pegar e trocar o 9 com o 3, né? Então eu vou ficar 6 mais 9 dá 15, 0 mais 3 dá 3. Não é igualdade, certo? Mas eu tenho que pegar e fazer essa, mas eu vou achar a igualdade com menos, né? 9 menos 6 vai dar 3, ou 0 mais 3 ou 3 menos 0 vai dar 3 do mesmo jeito, então você acha a igualdade ali. Então toda brincadeira se resume, começa por aí, eu tenho que conseguir embaralhar os números. E aí o procedura e mistura faz isso. Tá? Na prática, eu receberia, por exemplo, 6309 e ia mudar esses dígitos de posição para ter todas as combinações possíveis. Tá? Eu vou mostrar simplesmente o procedimento agora e vou só dizer uma coisa para vocês. Esse procedimento aqui, o mistura, do jeito que ele está, ele vai encontrar 24 combinações. Aliás, qualquer jeito que eu fizesse ele ia dar 24 combinações. Porque o número de combinações que você consegue fazer com 4 elementos é fatorial de 4. Tá? Fatorial você sabe que é um número vezes o antecessor, vezes o antecessor, até que chega no 1. Né? Então, 4, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24, do mesmo jeito. Tá? Então, de qualquer forma, sempre que eu executar uma rotina, qualquer que seja a forma que eu construir o mistura, ele vai ter que achar 24 valores. Tá? 24 arranjos desses 4 dígitos. A minha brincadeira aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele faça isso enquanto eu der placas de carro para ele. Enquanto eu der números, 4 números para ele, 4 dígitos, ele vai fazer, certo? Aí, se eu pegar toda hora que eu entrar com 4 dígitos, ele for calcular quais são as 24 combinações desses 4 dígitos, né, ele vai gastar o tempo de fazer 24 combinações. Aí o que eu proponho aqui? Em vez de eu pegar e toda hora misturar os 4 dígitos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para ele uma sequência de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Porque o 1 vai estar indicando a primeira posição. Então, quando eu falo 6309, então deixa eu vir cá embaixo, eu vou depois do ponto, porque já a gente vai ver que o ponto termina tudo aqui. Vou botar aqui 6309. Opa, peraí, está desligado aqui? Tá desligado. Está desligado? Não acredito, até agora não usei isso. 6309. 6309, está aqui. 6309. Então, a primeira posição está no número 6, a segunda posição está no número 2, a terceira posição está no número 0 e a quarta posição está no número 9. Tá? Se eu pegar e embaralhar isso aqui, e de forma que eu tenho o seguinte, 3, 4, 2, 1. Tá? Então, o que corresponde isso aqui? Olhando lá em cima, eu vou poder dizer o seguinte, ó, o 3 é o 0, o 4 é o 9, o 2 é o 3, o 2 é o 3 e o 1 é o 6. Tá? Significa o quê? Na posição 3, eu tenho o 0. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Na posição 3 eu tenho o 0. Então, quando eu tenho 3 aqui embaixo, eu vim cá e escrevi 0.
Na posição 4, eu tenho o 9. Então, fui lá e coloquei o 9 na posição 4. Na posição que está indexada com 4. Na posição 2, eu tenho o 3. Então, onde eu tenho com a posição 2, eu coloco o valor 2, eu coloco o 3. E, finalmente, eu tenho na posição 1, eu tenho 6. Então, eu peguei o 6 e coloquei cá embaixo. Tá? Ou seja, eu estou usando esse 1, 2, 3, 4 como indexador da posição da minha placa original. Tá? Então, se eu conseguir pegar 1, 2, 3, 4 e embaralhar uma vez, uma única vez, eu tenho as 24 posições para toda a placa que eu entrar. E eu vou ver que depois eu vou ter que pegar os números e colocar na ordem que está escrito ali, para poder fazer a busca de igualdade. Tá? Então, por conta disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar de 1 até MaxDig e vou colocar numa unidade de informação que eu estou chamando de A-for-num. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Para depois eu mandar isso para mistura. Tá? Mas antes de eu chegar aqui, vamos lá em cima, no mistura, e vamos ver o que o mistura está fazendo. Primeiro aqui, ó, na hora que eu estou copiando, como eu falei, eu vou pegar o que eu consigo entender. E basicamente o que eu consigo entender, que eu tenho que me esforçar para conseguir entender, para aprender programação, é pelo menos uma linha de declaração. Uma de cada vez. Então, eu li aqui, procedure, mistura, input, placa, index, integer, ponto e vírgula, terminou. Tá? Então, o que isso aqui significa? Procedure, eu já falei que é a palavra que declara um procedimento. Mistura é um identificador que eu criei para esse procedimento. Então, toda vez que eu quiser falar desse procedimento, eu uso a palavra mistura. Mistura recebe alguns argumentos para ele poder funcionar. Tá? Então, eu estou mandando aqui tem argumento e parâmetro. Parâmetro é quando você declara uma função ou um procedimento, você chama a coisa de parâmetro. Então, o parâmetro aqui é o input. O identificador que eu dei para esse parâmetro é input. O 2 pontos aqui diz que esse objeto que eu chamei de input, ele é do tipo placa. Do tipo placa. Tá? Você sempre usa 2 pontos para dizer um identificador é do tipo de... Que tipo de informação ele traz? Tá? No caso, eu estou dizendo que é placa. Mas peraí, o que é esse tal de placa? Tá? Então, eu vou subir aqui em cima, porque eu tenho que ter uma declaração anterior. Eu estou usando placa aqui, tá? Onde está em azul. Então, eu tenho que ter uma declaração anterior dessa palavra placa como um identificador de um tipo, para eu poder usar placa como tipo da informação que está contida dentro do input. Tá? Então, eu acho aqui, ó, uma declaração type, que eu falei que é uma declaração de tipo, que eu estou chamando de placa, e ele é um array. O que é um array? Array é um arranjo, ou matriz. Tá? Basicamente aqui, o que eu tenho é uma caixinha com 4 espaços. Tá? Em cada espaço eu posso colocar um elemento do mesmo tipo. Qual tipo? Of integer. Tá? Então, estou dizendo, ó, a minha placa, ela é uma sequência, ela é um conjunto ordenado, posicionado lá. Não é que ele está em ordem crescente ou decrescente. É ordenado no sentido que eu tenho uma ordem de acesso. Eu tenho a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. Tá? Então, está aqui, ó. É um array de 1 até 4 do tipo of integer. Integer é a palavra inglesa para inteiro, ou seja, um número inteiro, não um número que não tem parte fracionária. Tá? O ponto e vírgula, para variar, termina essa declaração. Tá?
enquanto eu não digo que coisa que eu estou fazendo, enquanto eu não mudo o que eu estou fazendo, tudo que eu colocar depois é declaração de tipo. Então o ESP-N aqui também é um tipo de dado que eu estou criando. O A4ESP é outro tipo de dado que eu estou criando também. Tá? A hora que eu declaro const, aí eu mudei o esquema. Não é mais declarações de tipo, agora eu vou declarar constantes. Tá? Mas isso a gente chega lá daqui a pouco. Então está aqui, ó. A minha definição de placa está aqui. Eu defini placa como um tipo de dados que contém 4 dígitos, que seriam números inteiros. Tá? Então, depois eu posso pegar e usar essa placa em outros lugares. Então, estou usando aqui no input. Tá? Estou declarando o input como uma placa. Vou declarar também output como placa. Aqui, ó, o output também está declarado como placa. Tá? Então é outro objeto que eu criei, que é do tipo placa, e eu vou ver placa mais embaixo, lá no fundo do programa. Não, francamente eu não tenho mais declaração de nenhum objeto do tipo placa lá embaixo, não. Ele está declarado aqui em cima. Tá? Daqui a pouco eu vou ver o que está declarado aqui em cima. Pois bem, voltando aqui no mistura. Index, outro objeto que eu criei e eu dei o nome de index. O identificador que eu estou usando para identificar esse objeto é a palavra index, ou seja, índice. Normalmente eu uso o nome index quando estou me referindo a alguma variável que vai indexar, vai apontar para um objeto dentro de uma coleção. Então, dentro de uma placa que eu tenho 4 posições, eu vou usar o index para apontar qual posição que eu quero trabalhar. Tá? E essa posição sempre é um tipo inteiro. Pois bem, o meu procedimento mistura, quando ele for executar, ele então vai usar o input, que eu estou passando para ele como parâmetro, o index, que é o outro parâmetro que eu estou passando, mas ele precisa de mais informações para ele poder fazer a atividade lá, o que ele tem que fazer. Aí eu crio então variáveis. Repara quando eu criei var aqui, ele pegou e selecionou aqui em cima também, ou seja, eu tenho declaração de variável. Variável é sempre isso, é um objeto, uma coisa que eu uso dentro do meu programa, a qual eu posso atribuir um valor. Esse valor tem que ter um tipo específico. Tem valor que é inteiro, tem valor que é real, com casa decimal, tem valor que é caractere, tem valor que é cadeia de caracteres, string, que a gente já usou naquele outro programa. Né? Quando você colocou o seu nome lá, né, você trocou meu nome de aluno pelo seu nome, você estava trocando parte da string que o write-ln ia escrever. Tá? E tem mais um tipo básico do Pascal, que é o booleano. Booleano é o tipo lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Booleano. A gente vai usar isso depois para testar condições. Pois bem, então, o que tem o var aqui e tem var aqui? Esse var aqui, esse aqui, está declarado dentro da minha declaração de procedure. Então, esse var só existe dentro desse procedimento. Tá? Ele só é visível dentro desse procedimento. Se eu usar o mesmo nome, P ou I, por exemplo, e de fato eu vou estar usando ele lá embaixo, aqui, ó, estou usando ele aqui fora, aqui, tá? Esse I aqui não é aquele I que eu marquei lá em cima. Aquele I só existe dentro do procedure mistura. Esse I aqui está fora, está declarado fora da procedure. Então ele é o que eu chamo de uma variável global. Ele é válido para todo o programa. Todo o programa, então quer dizer que aqui no meio, por exemplo, se eu botar um I é a mesma coisa? Não. Se você usar um I aqui no meio,
esse I vai ter que ser um I que está declarado antes. Tá? Provavelmente, se você estiver dentro de uma função ou procedure, ele vai ter que estar declarado como variável local. Ou então ele tem que estar declarado como uma variável global para poder ser visto. Porque tem duas coisas, é o escopo e a visibilidade. Quando uma variável declarada é dentro de um procedimento ou função, ela é local. Tá? Só vale dentro daquele escopo ali do procedimento ou da função. Quando ela é declarada do lado de fora, aí ela é global. Ou seja, o programa inteiro é capaz de acessar ela. Isso, em termos de computação, significa o seguinte: você tem a memória do computador. O programa fica armazenado num determinado lugar que o computador, o processador vai lendo aquilo ali e vai seguindo as instruções. Naquela área ali, tem algumas posições que são posições de memória. Tá? Então, essas memórias que estão ali, naquele espaço, é variável global, ou seja, o programa inteiro consegue ver ele. O procedimento, via de regra, a variável local do procedimento, em vez de estar na memória do computador, vai estar numa pilha. Uma pilha de informações que ele vai usando conforme ele vai controlando a execução do programa. Que lugar que ele está, que lugar que ele vai, tá? Quais os parâmetros que ele recebe, quais as respostas que ele dá, tudo isso ele faz pela pilha. Tá? E aí esse PI lá do procedimento fica dentro da pilha que ele, na hora que ele está executando o procedimento. Ele só existe naquela hora. Por isso que a gente diz, ele só existe dentro da execução do procedimento. Tá? Ele não existe fora. Já esse P e esse I aqui estão declarados fora de qualquer procedimento ou função. Então, eles existem dentro do código do programa. Ele existe o tempo todo. O problema é que eu não posso fazer uma referência a essa variável I antes dela estar declarada. Aí entra a visibilidade. Uma variável só é visível a partir do ponto que ela é declarada. Tá? Antes daquilo ela não é visível. Certo? Então vou voltar lá em cima. Para que a declaração da variável I depois do procedure, então ela está dentro da declaração do procedure. Esse I aqui, embora tenha o mesmo nome, não é o mesmo I que está lá embaixo, tá? Nem aquele é visível, porque ele está declarado depois disso aqui, tá? Esse I aqui, apesar de ele estar declarado cá em cima no programa, tá? Ele não é visível pelo resto do programa, porque ele está declarado dentro da procedure, ou seja, isso é visível dentro da procedure. Então essas são as informações que ele vai usar. Aí vamos ver agora o que é que ele está fazendo. Vamos começar a analisar o que é que ele está fazendo. Já vi que eu declarei o procedure, declarei as variáveis dele. Na declaração do procedure eu dou um identificador para a procedure, listo os parâmetros que essa procedure vai usar para poder executar, declaro variáveis e listo as variáveis e de que tipo elas são, que vão ser usadas pela procedure para ele poder funcionar. E aí eu entro no begin, que a gente já sabe que significa começar. Começar o quê? Começar a execução dessa procedure. Se você começa, você tem que ter um end, tá? Você tem que acabar. Então, se eu olhar aqui, ó, esse begin, ele está acabando naquele end ali de baixo. Tá? Então, esse begin casa com esse end aqui. Então, tudo que está dentro desse begin, entre esse begin e esse end, então tudo que está nesse pedaço aqui, ó, isso tudo aqui é o corpo desse procedimento, porque ele está dentro do begin end do procedimento. Começa o procedimento, termina o procedimento. Tudo que tiver ali no meio é o corpo dele. Tá? Pois bem, vamos ver o que está nesse corpo aqui. Primeiro eu encontrei aqui uma coisa diferente. If index igual a max digit, then. Tá? O que significa? O que é if? Se. Then. Então. Tá? Então, se o quê? Se normalmente está relacionado a uma condição. Tá? Você vai verificar uma condição. Mais sofisticadamente, eu poderia dizer que está relacionado a uma expressão lógica. Tá?
Porque eu posso pegar várias condições e fazer expressões para verificar se aquelas condições se combinam de tal forma que me dá um resultado verdadeiro ou falso. Tá? Então tem operadores lógicos também, tem operadores matemáticos, tem operadores lógicos, dependendo da linguagem você tem até operador de caracteres também, né? Mas no Pascal, que eu saiba, não tem. Tá? Então, por enquanto, vamos falar de operadores matemáticos e operadores lógicos. Operadores matemáticos são aqueles que você faz soma, subtração, multiplicação, divisão de números. E operadores lógicos são aqueles que você compara, pega dois valores lógicos e aí você tem o seguinte: se é verdade e verdade, então é verdade. Se é verdade e falso, opa, aí não é verdadeiro. Tá? Agora, se é verdade ou falso, então é verdade. Se é falso ou falso, então é falso mesmo, não tem jeito. Se é verdade ou verdade, é verdade. Então depois nós vamos ver exatamente essas tabelas, que a gente chama de tabela verdade, que a gente analisa a entrada do operador lógico para saber qual é a saída dele, tá? Aí a gente vai entender ela direitinho. O que significa aqui é basicamente o seguinte: se index, que eu já vi que index é um parâmetro que eu estou recebendo, que é um valor inteiro, for igual a maxdig, tá? O que é maxdig? É um identificador, né? De onde que ele veio? Eu vou olhar mais para cima aqui, eu vou encontrar, ele foi declarado como uma constante. Eu defini uma constante no corpo do meu programa que chama maxdig e que ela vale 4. Então, qualquer lugar no programa que eu escrever a palavra maxdig, eu estou falando 4. Tá? Vantagem disso: se eu quiser fazer uma versão desse programa que trabalha com placa de 6 números em vez de 4, né, basta eu chegar aqui e trocar maxdig de 4 para 6. Tá? Isso vai acarretar algumas mudanças mais para cima, tá? Porque aqui eu estou falando 1 e 4 e aqui eu estou falando 1 e 4, não estou falando 1 e maxdig. Tá? Então, nesse ponto aqui o programa está pecando um pouquinho o algoritmo, porque ele só está declarando a constante depois de já ter criado tipos. Tá? Se eu declarasse esse troço aqui antes, aí eu poderia falar que a minha placa é uma array de 1 até maxdig, aí seria de 1 a 6. Tá? Isso daria uma facilidade maior de eu mudar, de eu expandir, de eu modificar o meu programa sem ter que escrever tudo. Aqui, se eu mudar esse valor de 4 para 6 aqui, eu vou ter que pegar e trocar aqui também. Outro detalhe é que o número 24 aqui, como eu já falei, é aquele fatorial de 4, não é fatorial de 6. Fatorial de 6 não é 24. Fatorial de 6 é 24 vezes 5, que dá 120, vezes 6, que dá 720. Oi? Se eu tivesse colocado antes o próprio programa, ele ia adaptar para 6? Oi? Se eu tivesse colocado em maxdig vezes de 4, se eu tivesse colocado 6, o próprio programa ele ia corrigir. Se eu tivesse definido a constante antes, sim. Tá? E eu poderia definir a constante aqui, ó, vou fazer uma modificaçãozinha aqui. Eu poderia colocar aqui, só que eu vou colocar como comentário, porque senão vai dar erro de execução depois, tá? Se eu definir aqui, por exemplo, const o maxdig, detalhe, por que eu apaguei? Isso não é que não funciona, funciona do mesmo jeito, tá? Até porque o Pascal, ele troca tudo que eu botando em minúsculo aqui e passa para maiúsculo, tá? Mas para efeito de legibilidade, para você ler e já pensar, isso aqui é uma constante. O que a gente convenciona? Nome de constante é escrito em letra maiúscula, tá? Então, maxdig, maxdig igual a 6. Então, se eu colocasse essa declaração aqui em cima, em vez de colocar aqui embaixo, tá, eu poderia estar trabalhando com 6. Só que aí eu teria que corrigir aqui também. Ou colocar aqui maxdig no lugar desse 4,
ou trocar esse 4 por 6. Tá? Agora, se eu fizer isso aqui, eu também teria que pegar e fazer o seguinte, eu teria que trocar esse número 24 aqui. Então eu poderia pegar e criar aqui alguma coisa assim, como FAT maxDig igual, e aí eu vou simplificar aqui, eu vou escrever 720, porque eu sei que o fatorial de 6 é 720. Tá? Não sei que o compilador fosse capaz de calcular o fatorial de um número, então eu não poderia colocar aqui 6 exclamação para dizer que é fatorial, porque isso é uma nomenclatura que a gente usa mais na matemática do segundo grau, do ginásio, né? Mas não é nomenclatura do computador. Tá? O computador, na realidade, o fatorial não é uma operação, ele é uma função. Então teria que estar definido uma função para poder calcular esse valor. Tá? E não adianta eu definir a função para querer que ela me retorne 720 para usar aqui como constante. A constante é uma coisa que é definida na hora da compilação. Tá? Mas, por exemplo, eu poderia fazer eventualmente 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Ou seja, eu escrever as operações todas que calcula o fatorial, ele de repente conseguia calcular aqui para mim. Tá? Não é garantido, mas é bem provável que sim. Aí se eu fizesse isso aqui, e aí trocasse aqui por maxDig e aqui embaixo por FAT maxDig, aí esse meu programa seria calculado, eu só teria que chegar e falar quantos dígitos eu estou trabalhando aqui e qual é o fatorial. E aí ele faz o trabalho todo para mim. Tá? Mas como eu declarei ele aqui embaixo e coloquei 4 aqui, eu só coloquei o maxDig aqui para evitar de ficar escrevendo 4 toda hora. Você vai ver que daqui para frente eu vou escrever 4, 4, 4, 4, ou seja, maxDig, maxDig, maxDig toda hora. Então, ao invés de ficar escrevendo 4, já pensando assim, se eu quiser mudar, eu só tenho que mudar esse 4 aqui, esse de cá e esse 24 aqui. Tá? Então, tem 4 mudanças e estão todas perto, eu vejo elas tudo numa tela só. Se você for olhar o maxDig aqui, onde ele está declarado, só daqui para baixo. 3, 4 vezes. Cinco, 6, 7. 7 vezes. E espalhado no programa todo. Então, o trabalho que dá para você encontrar essas posições, tá, é meio indigesta. Então você vai declarar uma constante que você muda o valor na declaração da constante e ele funciona para o resto do programa todo. Ok? Bom, esse comentário que eu pus aqui foi só para explicar. Vamos voltar aqui. Então o que eu estou dizendo aqui? Se o index que eu entrei, o que é o index? Aí eu pus um comentário aqui, ó, index indica a posição que eu vou iniciar o arranjo, ou seja, eu recebo uma placa, input tem a série de dígitos da placa. Quando eu entro com o index diz, das 4 posições da placa, qual que eu vou começar a trabalhar? É da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta? Tá? Ele diz isso. Se o index é igual ao maxDig, ou seja, se ele é igual a 4, ou seja, já chegou no final da placa, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse begin end aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer esse pedaço aqui. Pessoal, mas aí tem um monte de comentário. Pois é, aqui na realidade tem 2 códigos escondidos aqui. Um código é esse aqui, ó, que pega o anam, que está declarado aqui em cima. O anam é uma variável, como está declarado fora do procedure, ela é global. Como ela está declarada lá no começo do programa, ela é visível em todo o código, tá? Então declarei ela aqui para poder ser usada aqui no procedure, e ela também é a mesma que é usada cá embaixo, no início do programa. Tá? Aqui é o bloco principal do programa principal, tá vendo? Aí ela é usada direto aqui.
ela pode ser usada aqui porque ela foi declarada global, do lado de fora, lá no topo. Então eu posso usar ela dali para baixo em qualquer lugar que é ela. Se eu declarar alguma variável com esse nome dentro de uma função ou procedure, aí essa variável que está declarada dentro do procedure ou função vai tampar, vai sobrepor a de fora. Tudo que eu fizer fica ali dentro, porque ela só vai ali dentro da função procedure, tá? E não é a mesma coisa, tá? Mas aqui não, eu declarei lá em cima e estou usando só ela em contexto global, ou, como eu vou ver aqui, ó, na procedure mistura, eu estou modificando a variável global. Eu peguei a variável global a for num, que está declarado como o quê? Um vetor de 1 até 24 posições. Por que 24 posições mesmo, professor? Porque é o fatorial de 4. Né? O fatorial de 4 dá 24, ou seja, quantas combinações eu tenho com 4 números? 24. Então, vou da primeira combinação até a 24ª, eu exploro todas as possibilidades. Do tipo placa, que corresponde, isso aqui, ó, isso aqui eu botei desse jeito aqui, só para explicar o seguinte: a placa, aqui em cima, está declarado como um conjunto de 4 números de tipo inteiro, certo? Eu posso declarar o for num como um array de 24 linhas com 4 posições em cada uma. É o que está declarado aqui. A diferença é que do jeito que está declarado aqui, acontece o seguinte: se eu, em vez de declarar placa como um tipo e depois declarar alguma variável do tipo placa, eu declarar direto a variável como sendo um array de 1 a 4 inteiros. Tá? O que acontece? Acontece que eu só posso acessar cada um desses inteiros individualmente. Mas se eu falo que eu tenho uma unidade de informação, um tipo de dados, que é uma coleção de 4 inteiros, eu posso pegar essa unidade, pegar esses 4 dígitos e atribuir ele para outro objeto. Então tem o objeto A e o objeto B. O objeto A é uma placa com 4 dígitos. E eu quero fazer o B ser uma cópia dessa placa. Eu vou lá e atribuo B igual a A. Então eu peguei o valor de A e atribuí ele para B. Todos de uma vez. Eu não tenho que fazer B1 é igual a 1, B2 igual a 2, B3 igual a 3, B4 igual a 4. Tá? Porque eu tenho um tipo de dado e eu posso manipular ele todos de uma vez. Tá? Mas eu coloquei aqui também que é o seguinte: eu posso atribuir a placa direto, mas eu também posso atribuir um elemento de cada vez da placa. Tá? Eu posso fazer alteração em cada elemento da placa alternadamente. Então eu vou poder trabalhar com a for num tanto pela linha, e aí a placa inteira de uma vez, os 4 dígitos, ou trabalhar linha e a coluna, cada um dos 4 dígitos em separado. Tá? Eu tenho essa flexibilidade aqui, coisa do Pascal. Né? Tem um monte de linguagem que tem essa possibilidade também. A linguagem C, que eu saiba, também tem isso. Pois bem, e um detalhe: até agora eu estou falando de array, que é basicamente um arranjo de objetos do mesmo tipo. Isso que a gente chama de estrutura de dados homogênea, porque todos os dados que estão lá dentro são do mesmo tipo. Tá? Estou falando isso porque tem um outro tipo aqui, que depois a gente vai usar mais para frente, que é o SPN, que é um tipo heterogêneo. Por quê? O tipo de dados que eu estou definindo aqui tem 2 valores lá dentro: texto e o valor. O texto é uma cadeia de caracteres, uma string, e o valor é um valor real, tá? Um número decimal, okay? Pode ter ponto decimal nele. Tá? Isso aqui é um tipo de dados, uma estrutura de dados heterogênea, porque tem tipos diferentes. E aqui é uma estrutura de dados homogênea, porque todos os dados são do mesmo tipo. Tá? Tem linguagem que faz arranjo independente de tipo. Você pode misturar os tipos tudo lá dentro e ele aceita. Tem umas que igualam o tipo na hora de trabalhar, outras que não igualam, tem de tudo. De tudo um pouco você pode pensar aí. Vocês provavelmente vão trabalhar com PHP com o André, e vocês vão ver que o PHP tem isso. Pois bem,
Eu falei que aqui eu pus 2 códigos escondidos. O código que está aqui, ó, nesse pedaço aqui, obviamente que ele está comentado, tá? Então ele não vai ser executado. Mas o código que está aqui, ó, esse não está comentado, tá? Então, se isso aqui, se essa condição, se o index que eu entrei é igual a maxdiz eu sei que é uma constante igual a 4, então se o index for igual a 4, então, sendo verdade, faça isso aqui, begin até o end. E o que está aqui? Comentário não executa, comentário não executa, comentário não executa, comentário não executa, a for num linha é igual ao input. Então ele pega o input e copia para o a for num, para o a for linha, a for num linha, posição linha. E pega a linha e incrementa de uma posição. Esse linha, onde é que está, professor? Vamos procurar aqui em cima, que eu vejo que o linha está declarado também como uma variável global. Ela vale para todo o programa, no final das contas. Eu estou usando ela como um índice para qual das 24 linhas, ou seja, qual dos 24 arranjos que eu tenho possível com uma placa de 4 dígitos. Tá? Então ele pegou a placa que ele recebeu em input e atribuiu para a placa que está na linha. Tá? Eu entro qual é o número da linha. Qual é o número da linha? Olha, aqui eu defini linha como inteiro, mas eu não dei número, valor para ela. Tá? Tem linguagem que permite, o Pascal não. Aqui eu estou fazendo o a for num indicado pela linha, mas peraí, qual o valor de linha? Não sei. Não sei. É lixo. Tá? É qualquer coisa, é aleatório. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 30, mas o meu vetor só vai até 24, de 1 a 24. Ele pode ser até um valor negativo, e aí ferrou, aí vai dar estouro de memória. Algum lugar eu tenho que definir valor para isso. Se eu for olhar lá embaixo, lá no final do programa, eu vou descobrir aqui, eu declarei linha igual a 1. Eu atribuo o valor 1 para ela, aqui, no começo do programa. Tá? Então eu estou usando ela lá em cima, mas eu só vou usar ela lá em cima quando eu chamar uma mistura. Onde eu executo primeiro? Aqui embaixo, no begin. Tá? A execução do programa começa aqui, nesse begin. Tá? Aquele begin lá em cima é um begin dentro do procedimento mistura. Algum lugar eu vou chamar mistura, por acaso está aqui, ó. Então quando eu começo a executar, eu faço uma coisa, faço outra coisa e chamo mistura. Quando eu chamar uma mistura, aí ele vai lá para cima. E vai lá para cima com o quê? Com linha valendo 1, porque eu defini que o linha tem valor 1 aqui, nessa linha aqui. Tá? Nessa posição aqui eu falei que linha vale 1. Então ele vai lá para cima valendo 1. Voltando. Tá aqui. Bom, o detalhe, essa configuração que está aqui, ela pega então a placa que eu recebi, ou seja, o número na sequência que eu recebi, e coloca ele dentro daquela vetor de 24 placas. Tá? Incrementa para a próxima posição. E aí volta. Ele vai fazer isso para a placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a placa 24. Tá? Ou posição, linha 24. Tá? Isso quando o index for igual a maxdiz. E quando não for? Quando não for? Porque quando eu olhar lá embaixo, eu vejo que na hora que eu chamo, eu estou chamando com número 1. Ou seja, começando na primeira posição. Então eu entro aqui com o index valendo 1. E aí quando eu testo 1 é igual a 4, porque o maxdiz eu sei que é 4. 1 é igual a 4? Não, não é igual a 4. Então isso aqui dá falso. Se isso é falso, eu não executo esse begin end. Tem aqui o else. If, then, else. If é se, then, então. Então, se verdadeiro, então faça isso. Se não, é o else. Tá? O else significa se não. Então, você tem uma condição que você testa. Se a condição é verdadeira, então faça isso. Se não, faça aquilo outro. Tá? Você pode ter um if sem o else, tá? Mas você não pode ter um else sem o if. Na realidade, tem o else no Pascal para uma outra estrutura que não é o if, mas
no final das contas, ela pode ser simulada com uma série de ifs. Então, por isso ela justifica o else lá, tá? Bom, mas eu entrei aqui com o index valendo 1, então esse troço aqui é falso, ele não vai executar aquele begin que eu escondi aqui, ele vai executar esse de cá. Aí nesse aqui ele faz o quê? Ele copia o input para o output, ou seja, placa para placa, copiou tudo de uma vez. Simples assim, por isso que eu defini ele como placa, como tipo, tá? Aí para P igual index até max digit, ou seja, se eu entrei com o número 1, ele vai fazer com P valendo de 1 até 4, que é max digit, a gente sabe que está valendo 4. Begin, ou seja, para cada P que eu colocar aqui, eu vou começar e vou fazer o seguinte aqui, ó, desse begin até o end. Então, primeiro, eu copio a posição P do input para a posição index do output. Tá? Então, eu copio só a posição para o index. Depois eu faço do index até P-1, ou seja, do index, que é onde eu comecei, até antes do P, eu pego e copio ele também. Tá? Então, isso aqui eu estou copiando. Isso aqui, a ideia é a seguinte. Eu tenho 4 dígitos e o index está andando esses 4 dígitos. Depois eu vou fazer o index andar, vou fazer o P andar do index até o final. Agora o index lá, ele entrou com 1, só que de repente eu estou com o index 1 e o P já está valendo, digamos, 3, porque aqui ó, o index vai valer 1, 2, 3, 4, tá? Aí o index o P já está valendo 3, P menos 1 dá 2, então ele vai fazer para o 1 e para o 2, tá? Se eu estou falando do P, é a posição, então eu estou fazendo assim, copiando tudo que está antes do P. Tudo que está antes do P, eu vou lá e copio do input para o output. E depois copio tudo que está depois do P, da posição P, para o output de novo. Tá? Curiosamente, eu até hoje não entendi porquê, se eu tirar essa linha daqui, ó, ele acaba virando uma bagunça danada de números. Então eu coloquei essa aqui, que essa aqui copia o input direitinho para o output do mesmo jeito. Depois ele muda as outras posições. Porque se você olhar aqui você estaria mudando a posição P, depois você ia mudar tudo que está antes de P e tudo que está depois de P. Então provavelmente você ia mudar os 4 dígitos. Só que ele não faz isso, ele faz uma confusão danada. Tá? Aí eu resolvi o algoritmo colocando isso aqui. Tá certo? Bom, mas a ideia aqui é a seguinte, então você copia o input para o output e depois você ajusta o output para a mudança da posição de um dígito só. Tá? E quando você termina de misturar, aí você pega e chama mistura de novo, usando agora o output como entrada, então ele vai receber no lugar do input, ele vai receber o output que eu formei. Eu formei esse output a partir do quê? Do input que eu recebi. Tá? Aí eu pego e mando o output, substituindo o input, e o index que eu recebi mais 1. Então a primeira vez eu entro aqui com o input, depois eu chamo de novo ele para entrar de novo com o output no lugar do input, só que o index em vez de ser 1 é 2. Depois eu vou entrar com o output no lugar do index do input que eu recebi, mas o index agora vai ser 3, até a hora que eu entro com 4. Tá? Então, quando eu entro com 4, aí esse troço da verdade, ele executa esse pedaço de cá, em vez de executar esse de cá. Tá? Ele só executa o de baixo quando isso aqui em cima deu falso. Tá? A brincadeira disso, o final dessa brincadeira aqui, é que esse troço vai mostrar para mim as 24 combinações. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou comentar essas duas linhas, aqui no meu editor, Ctrl D, comenta. E vou descomentar essas 3 linhas. O Ctrl Shift D tira o comentário. Tá? Então eu toquei esse código, que pegava o input e guardava lá na memória, no A4num, e coloquei ele como comentário, não vai ser executado. No lugar dele, eu vou executar isso aqui. Ó. Eu vou pegar da posição 1 até o 4 e eu vou escrever os dígitos que eu recebi. Então o que ele vai fazer aqui é escrever a placa que ele recebeu no input.
Tá? Na hora que eu chegar aqui com o index valendo 4, ele, em vez de ele pegar e fazer isso aqui embaixo, ele vai escrever para mim qual foi a placa que ele recebeu no input. Tá? Detalhe, quando eu fizer isso aqui, eu não vou estar preenchendo o A4num. Tá? Então, muito provavelmente, aqui embaixo eu vou ter problema. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou ter problema. Porque aqui eu estou fazendo o seguinte. Primeiro, eu chamo justo linha para 1 e faço de 1 até 4, eu vou lá e troco. Na linha 1 eu troco a posição 1 por 1, a posição 2 por 2, a posição 3 por 3, a posição 4 por 4. Ou seja, eu vou botar uma placa 1, 2, 3, 4 lá dentro. Na realidade não é uma placa, é o índice, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E aí vou chamar o mistura. A mistura vai executar a coisa e vai voltar. Então, quando ele voltar, aí ele entraria aqui nesse laço. Isso aqui é um laço, repeat, repita o quê? Aí ele vai repetir tudo que tiver daqui do repeat até que, ou seja, até que significa until. Tá? O repeat tem essa característica. Repita até que. O que é que você repete? Tudo que você colocar entre o repeat e o until. Tá? Aí normalmente você chega aqui depois do until, você coloca um teste. Que nem eu fiz lá no if, se index igual a maxdig, então isso vai dar verdadeiro ou falso. Só que aqui, em vez de eu botar um teste, eu escrevi false. Tá? Lembra que eu falei do tipo de dado booleano, que é um valor lógico? Só tem dois valores lógicos possíveis. Ou verdadeiro ou falso. Tá? O que é verdadeiro e o que é falso? Verdadeiro ou falso. Acabou. Não tem outra coisa. Tem outras linguagens que você pode usar outras coisas no lugar de verdadeiro ou falso. Tá? A C, por exemplo, define falso como 0 e verdadeiro como diferente de falso. Então, lá na linguagem C, qualquer valor que não seja 0 é verdadeiro. Qualquer valor que é 0 é falso. Tá? Porque define falso como 0. Tá? Aqui no Pascal não, falso é falso, verdadeiro é verdadeiro e não tem equivalência com nenhum outro tipo de informação. Tá? Você não pode confiar que você vai botar alguma coisa lá e ele vai achar que aquilo é falso ou que é verdadeiro, simplesmente não tem comparação. Tá? Então, aqui quando eu estou falando que repita até que seja verdade, se eu estou falando até que falso, quando é que uma condição falsa vai ser verdadeira? Você não consegue dizer? Simplesmente porque ela não vai ser. Se você declarou a variável, se você declarou um valor falso, quando é que esse valor literal falso vai ser verdadeiro? Só se você trocar ele para true, que é verdadeiro. Se você não trocar, ele vai continuar sendo falso. Tá? Porque eu não estou colocando para ele uma condição, eu estou colocando um valor falso. Valor booleano falso. Acabou. Eu não estou testando, não estou colocando uma condição para ele verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ela sai. Se for falsa, ela continua dentro, repetindo. Tá? Então, esse laço que eu construí aqui, do repeat até, deixa eu fechar aqui. Então, desse repeat aqui até esse until, tudo que estiver nesse meio aqui vai ficar repetindo indefinidamente. Tá? Na realidade, depois eu vou mostrar para vocês, está aqui, ó, ele lê a entrada, e eu entro na entrada, eu coloco uma placa, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 não, né? São 4 dígitos, tá? 7, 8, 9, 0. Ou, se eu digitar a palavra fim, aí break quebra a execução desse repeat. Tá? Aí ele vem para depois do false aqui, depois do until. E eu simplesmente estou terminando o programa. Mas não vou entrar aqui agora. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu só quero rodar uma mistura. Só. Para ver como é que as placas ficam organizadas. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso aqui eu experimentei no sábado, para verificar se era vero. End, ponto. Repara que eu digitei, estava inventado.
Mas o meu editor aqui é tão esperto nessa parte de indentação que quando eu botei end ponto, ele pegou e voltou para fechar o beguinho aqui, ó. Então esse beguinho agora está fechando ali. E depois, professor, aí está o detalhe, o Pascal ignora tudo que vem depois do ponto final. Tá? Ele ignora tudo ali. Então, eu vou salvar isso aqui com outro nome. Vou chamar de mistura. Deixa eu ver se eu... Não, está aqui, eu já salvei ele aqui, ó. Vou sobrescrever ele aqui. Tá? Vou pegar... Ele está salvo. Eu vou lá no meu terminal. CD CF 3231 algoritmo, numbers, início, aulas, não é início, não, aulas, ls, então tá aqui, ó, ele tá aqui, tá? Só que ele já está compilado, mas vou mandar compilar de novo, porque eu mexi nele, fpc aug.pass. Vamos ver se eu não deixei nenhuma coisa para trás. Professor, ele deu um monte de aviso aí, não sei o que. Sim, mas ele compilou e linkou. Tá? Isso aqui já diz para mim o seguinte, deu certo. Aí essas linhas. Olha, tem um warning aqui, na linha 80, posição 7, coluna 7, dizendo que tem um código que é inalcançável. Isso aqui é muito fácil de acontecer. Né? Principalmente se eu olhar aqui, quando eu ponho um ponto, que está depois ele já ignora. Mas deve ter alguma coisa em algum lugar aqui. Vamos lá olhar na linha 87. Deixa eu ver se está aqui. Ctrl F11. Aqui. Linha 80. Linha 80, posição 7. Tá? Isso aqui está dizendo que esse código aqui nunca chega aqui. Sabe por quê? If debug. E debug está declarado aqui em cima como falso. Eu declarei uma constante debug com valor falso. Por quê? Porque eu não quero nunca executar isso aqui. Isso aqui é um código que eu escrevi só para testar o programa. E para não ter que modificar o programa, eu simplesmente anulo ele aqui. Então, quer dizer, ele entra aqui no debug e aí ele entra aqui, vê o debug, está falso, ele não executa isso aqui. Esse código aqui basicamente escreve uma mensagem de erro para dizer se o meu programa está pegando erros. Né? Tipo, a entrada é inválida, só aceita de 0 a 9. Se eu pegar e botar A345, ele vai dar erro, tá? Porque não aceita letra, só aceita números. Tá? Se der divisão por 0, quando ele não pode calcular potência, quando a sequência numérica está mal formatada, tá? Isso aqui na realidade é introduzido pelo teste 3x1, por isso que ele está aqui depois. Tá? Então isso aqui é um código que nunca é alcançado, por isso que ele falou aquele warning para a gente. Tá? Voltando aqui. Os outros aqui, ó, nota, a variável local entrada não foi usada. A variável local input não foi usada. A variável local prova não foi usada. A variável P não foi usada. Tá? E aí dá o número da linha e o número da coluna. Isso aqui simplesmente é o seguinte. Olhando cá embaixo, eu vou encontrar entrada, input, prova, P e I. Tudo variável que eu criei para rodar o programa. Só que eu cheguei aqui e cortei o programa nesse ponto. Tá? Entrada está aqui embaixo, então não vai executar. Input está lá para baixo também. Aliás, nem está aqui. Prova também não está aqui. Por que eu pus prova aqui? Eu nem sei. Devia estar aqui. Ah, não, está mais para baixo. Não. Está escondido aqui, ó, porque eu peguei e fechei aqui. Ó. Por isso que ele não está aparecendo.
Quando eu abro aqui, eu vou acabar vendo as coisas que estão sumidas aqui. Prova. Ó, a prova está aqui, o input está por aqui também. Tá? Então ele aparece aqui. Aí ele está falando que eu criei a variável e não usei. Ou seja, estou gastando memória sem usar. Tá? Bom, o fato é que eu executei, compilou, tá? Ele deu um warning, está aqui, ó. Ele me deu um aviso e me deu 4 notas, 4 observações. Bom, então vamos executar aqui o programa. Pois bem, o que o meu programa faz agora? Ele pega e coloca 1, 2, 3, 4 na primeira posição da minha lista de 24 números, tá? Depois ele chama, pega essa placa e mais o número 1 e manda para o mistura. E o mistura está fazendo o quê? Está embaralhando esses números e está escrevendo aí na tela. Então está aqui, ó, o número que eu dei, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 23, 1, 4, 3, 2. Simplesmente ele vai embaralhando vai embaralhando os números e você não vai encontrar nenhuma vez. Você tem 24 números aqui e nenhum deles repete, considerando a sequência dos 4 dígitos. Tá? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos os conceitos que estão lá no mistura. Declaração de tipos, que permite que eu pegue um array e entregue ele inteiro de uma vez, ou que eu acesse cada elemento individualmente. A mesma coisa vai ser com um record, tá? Vai permitir que eu atribua um objeto que seja tipo ASPRN para outro objeto tipo ASPRN, mas vai permitir que eu pegue a string do ASPRN ou o valor do ASPRN. Tá? Deixa eu pegar individualmente cada pedaço, atribuir, fazer cálculo com ele, ou eu pego o objeto inteiro e entrego para um outro objeto do mesmo tipo. Tá? A declaração de constante, a declaração de variáveis, tá? O conceito de array, ou seja, um arranjo de objetos do mesmo tipo, a declaração de procedimento, a questão de você ter os parâmetros que ele usa para executar, e quando você chama, a gente não usa nome parâmetro, a gente usa argumento. É o argumento que você está dando para o procedimento executar. Ele recebe isso e coloca isso no lugar dos parâmetros dele. Acho que, de repente, a grande vantagem de você chamar de argumento e parâmetro é que o que você manda de lá não precisa ter o nome que está aqui. Tá? Eu posso até ter usado a palavra index lá embaixo, mas eu não usei a palavra input lá embaixo. Lá embaixo eu usei o for num, linha 1. A linha está lendo 1. Tá? Não usei o nome input. Variáveis declaradas dentro de um bloco, procedimento ou função, eles são válidos dentro daquele bloco só, e eles sobrepõem um elemento, um objeto global que tem o mesmo identificador. O begin aqui não é o único begin que eu tenho, né? No outro programa que a gente fez, tinha begin e o end ponto, só tinha aquilo, né? Aqui eu tenho begin e end lá no final, que é o bloco principal do programa, mas eu tenho um begin que começa todo o código do meu procedimento. Se eu clicar aqui, ó, então está aqui a declaração do meu procedimento, mas o código dele está todo escondido. Tá? O if, que é um teste, tá? No caso é um teste, um if com else, então ele é um desvio condicional. Eu chamo dessa forma porque eu tenho 2 caminhos. Eu tenho um caminho que eu sigo se for verdadeiro e um caminho que eu sigo se é falso. Quando você não tem o else, tá? Eu chamo de execução condicional, ou seja, você tem um bloco de um comando ou bloco de comandos que você executa se e apenas se for verdade. Não tem um bloco para você executar se for falso. Tá? Depois que você executou aquilo ali, ou não executou, dependendo do if, você segue processamento normal. Tá? Agora, nesse caso aqui, não. Eu tenho 2 caminhos. Eu tenho esse caminho ou esse caminho.
Eu ou executo um ou executo o outro. Eu não executo um e depois o outro de jeito nenhum. Tá? Isso aqui é o if. Tá? O for, que é um laço de repetição. Nesse caso aqui é um laço que a gente chama de determinado, porque quando você chega aqui ele fala de i, de 1 até max digit. Então nesse caso aqui, em tempo de compilação, eu já estou dizendo é de 1 até 4. Tá? Mas eu tenho outros for aqui, ó, for i igual index até p-1. Tá? Agora, aqui, lendo, eu não sou capaz de jurar para você que ele vai executar 1, 2, 3, 4 vezes. Porque o index e o P1 não são P-1 não são conhecidos. O P não é conhecido. Então eu não posso conhecer P-1. Tá? Mas na hora que eu estou executando, na hora que eu chego nessa linha aqui, sem dúvida, o index é conhecido e o P também é conhecido, então P-1 vai ser conhecido. Então ele consegue determinar, antes de começar a executar, ele consegue determinar quantas vezes ele tem que executar. Tá? Aqui só para... tá. Aqui, input, o 2 pontos igual é atribuição no Pascal. O igual sozinho, que aparece aqui em cima, cadê? O igual sozinho é teste de igualdade. O 2 pontos igual é atribuição. Ele atribui o valor do elemento que está à direita para o elemento que está à esquerda. O lado esquerdo sempre tem que ser uma variável. O lado direito pode ser um valor constante, não tem problema. Tá? Mas o lado esquerdo sempre tem que ser uma variável para poder receber o valor que ele recebe lá. Então, o for também trabalha com atribuição, só que o P vai atribuir do index até o max digit. Agora, aqui no output, index recebe o valor de input P. Olha, input atribuído ao output. Eu atribuí a placa inteira. Posso fazer isso? Posso, porque placa é um tipo de dados. Ponto. Agora, eu estou pegando uma posição da placa output e uma posição da placa input. Eu estou pegando o valor que está na posição P. Qual é? Não sei. Não me interessa. Eu sei que vai ser de 1 a 4, mas qual é? Eu não sei. Tá? Mas eu estou pegando o valor que está naquela posição P de um input e estou atribuindo para o valor para a posição index do output. Tá? Então eu estou copiando um elemento só para outra posição da outra placa. Então eu posso fazer, quando meu objeto, meu tipo de dados é um conjunto de elementos, eu posso acessar cada elemento separadamente, ou eu posso pegar o conjunto inteiro e atribuir para outro objeto que seja do mesmo tipo, capaz de receber aquele conjunto inteiro na hora que eu entrego. Tá? E finalmente aqui eu vou fazer um comentário adicional. For uma variável de um valor até outro valor. Faça. Tá? Faça uma coisa. Se eu quero fazer mais do que uma coisa, eu tenho que usar um begin end para agrupar todas e parecer como se fosse uma coisa só. Até. É até. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, uma contagem regressiva para lançar um foguete da NASA. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Será que isso aqui faz? Não faz. Porque ele está falando de uma posição inicial até uma posição final. Até. Mas, por uma simples questão de preferência, vamos dizer assim, ou de escolha lógica, o Newton-Hurst definiu que o for de um número até outro número, o segundo número é maior do que o primeiro. Então é de 1 até 5, de 1 até 10, de menos 3 até mais 6, tá?
Ou seja, o segundo número tem que ser maior do que o primeiro. Se eu quiser fazer uma contagem regressiva, de 10 até 0, aí você, em vez de usar o to, você usa o down to, tá? Que é até descendo até. Tá? Então, quando você vê isso aqui, nesse formato que está escrito aqui, o index tem que ser menor do que o maxDig. Mas, se eu quisesse fazer uma contagem regressiva, vou botar como comentário, for P igual 10 down to 0 do. Né? Então, ao contrário do to, que é apenas até, o down to é descendo até. Tá? Então, decrescente. Então, esse aqui é computado com maxDig maior do que index, e esse aqui é computado que o valor inicial é maior do que o valor final. Tá? Um está contando para cima e o outro conta para baixo. Ok? Mas ele é, no final das contas, uma repetição pré-definida. Você define antes quantas vezes ele vai executar. Não em tempos de compilação, mas em tempo de execução, mas ele é definido antes. Tá? Ok? Comentários, perguntas? Por favor, continuem digitando.